Quem que levantou a mão primeiro? Deixa eu ver. Sim. Ali. Por algum motivo, você ficar por último, uma entrevista coletiva. Não por o que você quer. Sim, porque foi estabelecida uma ordem. O que o entrevistador pode pensar? Bom, se você ficou por último por uma questão de organização do processo, que foi feito pela própria empresa, que foi convidando as pessoas, isso não é um problema, porque foi a empresa que estabeleceu. Agora, vamos imaginar que o seu medo, né, te consome de tal maneira, e aí você sempre fala assim, eu vou ser a primeira. Aí quando começa, você fala, ah, não, você é a segunda. E aí depois você fala, você é a próxima. Só que aí alguém vai mais rápido e levanta a mão, né? E aí acontece que você ficou por último. Você precisa tornar isso uma vantagem. Transformar isso numa vantagem, tá? Eu vou contar uma história de um professor que eu conheço, o Wesley, que você conhece também, que é ele foi fazer uma entrevista na Rede Globo Televisão. Calma, não é para apresentar o Domingão do Faustão. Era na área de elétrica, né? Porque lá é uma empresa, tem órgãos e setores e departamentos e, né, inúmeras necessidades. Então ele se candidatou a essa oportunidade. E eram 16 candidatos. E ele ficou por último, por uma questão de organização do processo, tá? E aí ele foi ficando realmente apavorado. Sabe aquela situação que você vai se escondendo, vai procurando uma mesa, a porta da saída e não encontra? Foi o que aconteceu com ele. Bom, nesse processo ele pensou, como é que eu vou transformar isso numa vantagem? Ele ouviu um monte de coisas, de histórias, as pessoas se apresentaram. Então vinha um e falava assim, olha, porque eu fiz intercâmbio no Canadá, o outro porque fez intercâmbio em 4 países, aí o outro falava 7 idiomas. Então, assim, cada história aqui... Você pensa se você não vai fazendo como o colega lá que vai se escondendo debaixo da cadeira. Porque você vai comparando e vai acontecendo o quê, dependendo do modelo mental que a gente tem? A gente vai se sentindo diminuído, inferiorizado. Mas aí ele teve um gancho. O que eu acho que a coisa mais interessante é você saber fazer as perguntas certas para você mesmo. Primeira pergunta é, como é que eu vou tirar proveito dessa situação que eu estou vivendo agora? Eu coloquei a pergunta bem genérica porque ela pode servir para uma entrevista de emprego, para uma oportunidade, sei lá, de se expor dentro de um curso, um problema que você tem que resolver em casa, enfim. Como é que eu vou tirar proveito dessa situação? Pensando na situação dele. Ele, quando veio falar, ele simplesmente chegou aqui na frente e tirou proveito do fato dos outros terem toda aquela bagagem. Porque ele só tinha um curso meia boca de inglês, então um técnico, né, um inglês técnico da área, ele conseguiria, obviamente, acompanhar, mas fluência e experiências internacionais ele não tinha. E aí quando ele veio aqui para frente, ele falou assim, olha, eu estou realmente impressionado com o nível... Estou impressionado com o nível dos candidatos, com a afluência, com as experiências de intercâmbio, com essas coisas todas. E aí eu fiquei pensando lá atrás. Quando chegar a minha vez, eu não vou nem lá falar. Porque eu não tenho essas experiências que eles têm. Mas, e aí ele descarregou uma ficha técnica de experiências na área de elétrica que deixou todos os outros candidatos, ó. Entendeu? Porque ele soube valorizar o que ele tinha. Então, saiba valorizar o que você tem. A ordem da entrevista não é importante. O importante é você saber aproveitá-la. Se for a primeira por uma estratégia de vencer logo a timidez e esse desafio, aproveite. Se for a última porque a sequência ficou assim, ou se você até decidiu assim para analisar os outros candidatos e conseguir trazer tudo que o entrevistador não ouviu ainda, isso vai ser uma vantagem espetacular para você. E pode começar dizendo assim, olha, eu optei por ficar por último porque a minha timidez me atrapalha um pouco. Mas eu tenho trabalhado isso, fazendo isso, para desenvolver, porque a timidez não é um problema. Nos dias 25 e 26 de outubro vai acontecer o Explore Sua Mente na ETEC de Jandira. Acesse www.exploresuamente.com.br, clique em cursos e inscreva-se já.